Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. Aqui é a DJ Gabizinha na voz, mandando um salve pra nós. Tá começando mais um podcast dos Gatinhos Reclamões, apresentando hoje o podcast sobre a carta de Pero Vaz de Caminho, com os participantes Livinhai, Porquinha, Vitinho da 12, Julinha do Ribeirão do Meio e Aldi Cutico. Então, eu li algo sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, onde falava que o documento mais importante do descobrimento do Brasil foi ele. É verdade? Sim, o contexto dessa carta foi o das grandes navegações, onde os europeus exploravam intensamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio, que foi também o contexto do descobrimento do Brasil, que ocorreu em 22 de abril de 1500. E a missão dada pelo rei Manuel a Caminha era relatar o que havia nas novas terras descobertas. O estilo do autor é bem claro e marcado pela objetividade, como convém a quem escreve um relatório. Concordo, mas o texto acaba sendo mais do que isso, pois o escrivão não se comportou como um simples burocrata. Sua linguagem nunca é seca ou mesquinha, pelo contrário, Caminha se dá o direito de ser bem-humorado, fazendo até trocadilhos e brincadeiras. Eu percebi também que Caminha não acompanhava somente as ações dos índios e dos europeus, mas também as relações e atitudes que cada grupo tem em relação ao outro. Muito interessante falar de uma carta que se tornou um registro documental do documento do Brasil. Vocês lembram algum trecho dela que fala a respeito de algum grupo que havia nas terras brasileiras? Eu lembro de um assim, aliás, veréis, galantes pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam com eles 4 ou 5 mulheres, novas, e que assim nuas, não pareciam mal. Essa foi a descrição dos índios, né? Sim, Legal. Vocês se lembram de alguma curiosidade em relação ao contexto histórico das grandes navegações? Eu lembro sim, as grandes navegações ocorreram por viagens pelo mar, que duravam de meses até anos. Dependendo do percurso e das condições climáticas, eram intermináveis e tediosas. O jogo de cartas era uma das poucas atividades de lazer a bordo, apesar de mal visto pelos padres. E a questão da religião, os viajantes eram muito religiosos e supersticiosos, e durante a viagem, os padres organizavam as orações nos navios. Eu também lembro de ter lido que as viagens eram muito duras e as pessoas se exprimiam em pequenos espaços, viviam em mais condições e padeciam de doenças e de falta de higiene. Nossa, parece que essas viagens foram muito sofridas, né? Exatamente. Mas mudando de assunto, eu vi que após o descobrimento das novas terras, Portugal e Espanha, para dividir as terras encontradas, fizeram um acordo, quase nunca antes falado, chamado Bula Intercoeteira. Ele se baseava numa linha imaginária de 100 léguas de Cabo Verde dividida para os dois países. Ele foi um documento assinado em 1493 pelo Papa Alexandre VI, mas ele não durou muito tempo e foi reivindicado por Portugal, que em 1494, na cidade de Tordesilhas, assinaram um novo tratado que dividia um novo continente entre os dois países, Portugal e Espanha, onde definia as terras a leste para Portugal e as terras a oeste para a Espanha, que mais à frente foi tomada por Portugal por ser um território muito grande e a Espanha ter perdido o controle. Esse tratado
definia 360 léguas para Portugal das linhas de Cabo Verde. Mas ele foi desconsiderado em 1750 devido à quebra de acordos de Portugal. E foi aí que se deu início ao Tratado de Madrid. Com isso, finalizamos o podcast de hoje dos Gatinhos e Reclamões. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Bom dia, minha família. Bom dia, minha família da sala de aula. Bom dia, Ulisses. Vou mandar visão para vocês, do meu irmão. Mesmo que eu pensei há pouco tempo, mas já faz parte da família. Irmão, não adeus, não até logo, brother. Tenho certeza que lá na frente nós vamos se encontrar de novo, irmão. Sucesso na sua caminhada, brother. Estou muito feliz contigo, brother. Hashtag daqui a pouquinho vai ter uma festinha. É o Coquerex. Chame-se.